Continuando, aqui nós vamos estar falando, gente, ainda sobre Estado, né? E o princípio deles, tá bom? Toda a organização das civilizações e do Estado, com letra maiúscula, só foi possível com a invenção da escrita. Lembra que eu falei para vocês? A escrita ela é um marco que encerra a pré-história e inicia o começo das civilizações. Então a escrita ela é fundamental para o ser humano. Através da escrita foi possível fazer os registros de grandes invenções que o homem passou a fazer, né, a realizar essas invenções, grandes descobertas, cálculos matemáticos, a história propriamente do povo, e vai por aí afora. Então todas as conquistas feitas pelos homens naquele período lá de 3.500 a.C., mais ou menos 3.200 a.C., a escrita vai possibilitar, né, o registro dessas conquistas, tá bom? Então o homem ele vai ter um grande avanço com a questão da escrita. A escrita ela surge de uma necessidade. Que necessidade foi essa, Sora? A necessidade de se registrar todas as informações necessárias, como por exemplo, cobrou imposto. Como que vai saber que cobrou imposto? A população cresceu. Aí vamos supor, vai lá, cobra o fiscal vem, cobra, o sacerdote vem e cobra o meu imposto. Na época cobrava-se pelo sacerdote, tá? Cobra o meu imposto. Aí ele cobra naquele dia de 100 pessoas. Como que ele vai saber que daqui 2, 3 semanas ele já cobrou o meu imposto? Entenderam? Então era uma dificuldade enorme. Mas não somente isso. As relações de comércio, estabelecer datas, estabelecer quantidade. Então, a necessidade matemática de se registrar os números levou um grupo um povo, né, na verdade, os sacerdotes desse povo, a criar um sistema de códigos, que foi registrado como a primeira escrita da humanidade, que foi por volta de 3.200 a.C., e essa escrita foi batizada de escrita cuneiforme. Já vou explicar por quê. Essa escrita, a primeira escrita que se tem notícia, né, criada pelos sacerdotes sumérios. Sumérios era um povo, é o primeiro povo que vai se estabelecer na região da Mesopotâmia. Esse povo que se estabeleceu na região da Mesopotâmia se estabeleceu mais ao sul da Mesopotâmia, e vou mostrar o mapinha para vocês, depois a gente volta aqui, tá? Aqui, ó, eles se estabeleceram aqui nessa parte que está em amarelo, que vocês estão vendo no mapa. Aqui é o rio Tigre e o rio Eufrates. Aí os sumérios vieram e se estabelecem nessa parte aqui amarelinha. Aí esses pontinhos vermelhos ou laranja que vocês estão vendo aí eram as cidades-estados fundados pelos sumérios, sendo que as principais eram Ur, Uruk, Lagash, eram as principais cidades, as mais conhecidas. Não significa que as outras não eram, mas as mais eram essas. E os sumérios que fundaram essas cidades tinham uma casta de sacerdotes, e eles que vão inventar a escrita, com uma necessidade matemática de registrar os números, quanto de imposto foi cobrado, fulano já pagou, ciclano não pagou, entenderam? Então, a partir dessa necessidade, eles criaram um conjunto de códigos. Esses conjuntos de códigos, a princípio, não eram assim. Depois, com o desenvolvimento da escrita, eles vão aprimorando e vai ficando desse jeito. Quando vocês receberem a apostila 2, vocês vão ver como era o início, e aí termina dessa forma. Ela era chamada de escrita cuneiforme, porque essa madeirinha aqui que vocês estão vendo, esse pauzinho que vocês estão vendo aí, ela tem a ponta triangular, tá vendo? Tem a pontinha triangular. Essa madeirinha era chamada de cunha, por isso cuneiforme. Aí como eles faziam para escrever, Sora? Eles tinham alguns materiais que eles escreviam. Caco de telha, podia ser feito em caco de telha.
podia ser feito também em rochas, como os egípcios. Mas no caso dos mesopotâmicos, eles tinham abundância de argila, por causa do rio e tudo mais, então eles tinham muita argila ali. Aí eles pegavam a argila, molhada ainda, faziam uma forma de madeira e colocavam argila ali naquela forma de madeira. Aí alisavam a argila, tá, para tomar a forma ali da madeira, e aí eles fincavam essa madeirinha na argila, ainda molhada. Fincavam ainda molhada na argila, e o resultado é que eles iam fazendo dessa maneira, diversificado, ó, tá vendo? Aqui, aí depois vinham fazer de outra forma. Cada um desses aqui, ó, cada um desses aqui é um símbolo da escrita suméria, e tinha um significado, mas era bem complicado. Tinha o escriba, que é o profissional da escrita, que sabia ler, escrever, calcular. Não era todo mundo que sabia, na verdade era uma minoria da população que sabia. Então os escribas, eles eram os profissionais da escrita, eles aprendiam todos os códigos. Então o escriba, ele sabia todos esses códigos de cor. Eram mais de 700 códigos diferentes, tanto para palavras quanto para números. Ok, gente? Então, lembrando vocês, no começo a escrita não era dessa maneira, ela tinha assim alguns desenhos, começa com uma escrita pictográfica, depois eles vão passar para esses códigos feitos com essa varetinha aqui, chamada cunha, por isso escrita cuneiforme, ok? Aí eles pressionavam na argila, depois esperava secar, e aí eles tinham lá uma página do livro deles. A senhora vai ter vários livros, e aí? Faz várias, como posso dizer para vocês? Várias tabuletas de argila que eles guardavam como registros de livros, tá? Desculpa minha mãe aí, gente. E aqui nós vamos ter uma embarcação, como era a embarcação deles nessa época. Aqui é feito com juncos de, de plantas, eles faziam um feixe, iam enrolando os feixes e amarravam esses feixes e faziam esses troncos, entre aspas, tronco não, gente, mas vamos dizer, esses feixes mesmo, e aí iam amarrando um no outro e faziam dessa maneira. Depois faziam com betume, para preencher os espaços, para não deixar a água entrar, Usavam muitos rios, tanto para transporte de mercadorias quanto para transporte de pessoas, Então o rio era fundamental em tudo para a vida deles, em tudo, para transporte, era fundamental para beber a água, para levar a água até a agricultura, para dar de beber para os animais, a limpeza da casa, a higiene pessoal, tudo. E esses rios, o Tigre e o Eufrates, era fundamental porque eles estão numa área que é desértica, Tanto o Nilo quanto o Tigre e o Eufrates cortam uma área desértica, porque se não fosse o rio, seria impossível existir uma civilização aqui. Ok, gente? Até a próxima, tenham boas férias, tá? Fiquem com Deus, até o início do nosso fim de férias. Até lá, se cuidem, viu, gente?